Salve, salve galera, eu sou Prometheus, aqui eu falo sobre lógica de mercado, Bitcoin, privacidade, segurança e outras coisas mais. Então se você curte algum desses assuntos, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, deixe algum comentário também para ajudar no engajamento do vídeo e fazer o YouTube distribuir mais. Então hoje a gente vai falar sobre desvio padrão e como ele é usado, como ele funciona na distribuição normal ou curva de Gauss, seja como você quiser chamar, e como isso é usado nos mercados financeiros e nos gráficos. Então, bora para minha tela? Então, galera, vamos falar sobre o desvio padrão na distribuição normal de probabilidade, ou distribuição gaussiana, curva normal, curva de Gauss, sino de Gauss, tem vários nomes. Ele é um modelo estatístico que descreve a forma como a maioria dos fenômenos naturais se distribuem. E as principais características é a forma de um sino simétrico e uma média no meio. Aqui no caso, estão vendo essa média aqui, no caso, que seria a POC, que a gente usa no volume profile, entende? E os desvios padrões são esses riscos aqui, né? Mais ou menos. Aqui, deixa eu dar play nesse vídeo, enquanto isso vocês vão vendo. Isso daqui ele representa como tudo caísse aleatoriamente, ele vai formar um sino de Gauss ali. Então isso você pode repetir quantas vezes quiser e quanto mais dados tiverem, mais perfeita essa curva fica, né? Então as características é a forma simétrica do sino, né? E a média é a POC aqui, mediana ou moda, é tudo iguais. A curva da distribuição normal é completamente definida por dois parâmetros, a média, que é a POC, o meio aqui, e o desvio padrão, que é esses pedaços que vão tendo aqui. Agora eu vou mostrar aqui, no caso, você consegue ver certinho. Esse meio aqui, galera, é 68%. Igual um volume profile seria uma onda dessa daqui deitada no gráfico, né? Então, 68% do tempo, num volume profile, o preço vai ficar batendo daqui e aqui. Na curva de Gauss, o que ele descobriu é que tudo tende a retornar à média. Então, o que, que acontece? Quando o preço vem para cá, ele tende a voltar aqui para o meio, entende? Ele vai para lá, ele tende a voltar aqui para o meio, entende? Quanto mais para cá ele tem, menos chance existe dele ficar para cá. A, a probabilidade é dele voltar aqui para o meio ou até voltar para cá, né? Por isso que aqui é uma média, porque ele vai voltar para cá, na verdade, e aqui vai ficar o meio sempre. E o desvio padrão, galera, simbolizado pela letra grega sigma, que é essa letrinha aqui, é a medida que expressa o grau de dispersão dos dados em relação à média, entende? Conforme os dados vão para cá ou para cá, a dispersão desses dados em relação à média, representada por um mi, que é essa letra aqui, no caso, né? Então, quanto maior o desvio padrão, maior a dispersão dos dados e vice-versa, entende? Quanto maior a volatilidade seria no mercado, aqui é a POC, quanto mais volátil, mais lá longe ele vai, mais lá longe ele volta, entende? E assim por diante. Quanto mais liquidez, a volatilidade tende a ser menor, como no ouro, por exemplo, entende? O gráfico mexe muito menos, então ele vai muito menos para lá. Quando ele vier numa proporção dessa daqui, 3 desvios padrões, é uma oportunidade muito grande de se comprar, entende? Como Nassim Taleb, né, falava que o cisne negro são 3 desvios padrões. Quando o preço, a média do preço de um ativo é ficar aqui, entende? Você sabe a média dele durante tantos anos lá é esse preço aqui. Então, quando ele fugir 3 desvios padrões aqui, que seria tipo, aqui são 68 cada um, mas ele é separado em 34%, entende? Quando ele chega nessas proporções aqui, no terceiro desvio padrão, é considerado já um cisne negro. É uma coisa muito atípica, né? Não é comum de se acontecer isso, muito incomum, mas acontece, porque o preço tende a voltar, tudo tende a jogar aqui para o meio, entende? Para ficar aqui no meio, por isso que aqui fica com mais dados,
no caso, ou no preço vai passar mais tempo aqui nesse lugar, no caso. E aqui também, ó, ele chega a 0,1, mas ele nunca encosta, isso daqui continua infinitamente para cada lado, para menos um e para mais um aqui no caso. E conforme a dispersão dos dados, essa curva aqui, ó, o sino de Gauss, ele tende a achatar, galera. Por exemplo, aqui são eles divididos em várias partes, né? Mas aqui, ó, aqui temos curvas, ó, achatadas de várias formas, entende? Umas com a média no zero, outras com a média no menos 2, entende? E assim por diante. E a área, galera, é igual à probabilidade, entende? Então, cada desvio padrão desse é uma área. Aqui é uma probabilidade, aqui é outra probabilidade. Quanto mais para cá, menor a probabilidade, entende? Então, área é igual a probabilidade aqui no caso, né? E aqui a gente tem um gráfico que a gente pode fazer, né? No caso aqui, ó, você pode mexer, ó, no desvio padrão, você pode mexer na média, ó, jogar ele para lá, para cá, entende? Você pode mexer aqui na verde também, ó. E ó, ela sempre, quanto mais dispersa os dados, mais achatada ela vai ficar no caso. Eu vou deixar esses links depois na descrição. Aqui a gente tem calculadoras de probabilidade e tal. E então, galera, quanto mais liquidez, mais dado vai ter, né? E aqui, ó, também eu vou deixar aí para vocês, quem quiser estudar melhor, se aprofundar, ó, tem 23 vídeos aí, é muito bom os vídeos desse professor Guru. Aqui ele explica o que é a distribuição normal de probabilidades e aqui ele mostra também a aplicação do desvio padrão. Por exemplo, você pode pesquisar como desvio padrão aqui. Ele tem a aplicação do desvio padrão na curva normal. É muito interessante também esse vídeo. E aqui, galera, a gente tem o indicador. Você pode ver no Profit aqui no caso, ó, é só você ir em inserir indicadores aí, colocar desvio padrão, ele vai aparecer, ó. Aqui a gente vê que ele está um pouquinho acima do que o zero, entende? E isso, quanto mais alto ele tiver, maior o risco tá no ativo, entende? Quanto mais volátil o ativo, mais risco ele tem também, né? Então, quanto mais alto isso chega, o, a volatilidade está alta. É isso que quer dizer. Por exemplo, aqui, ó, aqui era no fundo, então era para você comprar. Não quer dizer que toda vez que isso estiver alto vai ser um topo, entende? Ele quer dizer que a volatilidade aumentou demais e, por exemplo, o seu stop deve ficar mais longe para você não ser tão fácil beliscado ou coisa parecida, né? Ó, como os candles aumentam, as pernadas aumentam quando isso aumenta, entende? Então, isso daqui é um dos indicadores mais importantes da análise técnica. E aqui daí, galera, a gente tem, ó, no TradingView você pode pôr Standard Deviation e colocar esse indicador, ó, ele vai te dar o desvio padrão. Vamos trocar essa cor aqui para ficar mais visível para vocês aí. Aqui mais nítido. Então, aqui você não precisa mudar nada, valor e tal aí. No Bitcoin, ó, você vê que a volatilidade aumentou um monte, entende? Mas aqui, ó, por exemplo, num 15 minutos, a gente vê que lá foi topo. Quando teve demais, os, o desvio padrão teve muito longe da média, o que aconteceu? Ó, o preço acaba corrigindo, entende? E aqui, quando ele está muito abaixo também, ó lá, ó, o preço tende a subir. Agora a gente já está subindo. Por exemplo, se a gente colocar na Vale, que é uma ação, né, que é menos volátil e tal, a gente vai conseguir achar uma média dela. E toda vez que fugir 3 desvios padrões fora dessa média, a chance de você apostar contra aquela tendência que está indo é muito grande, entende?
Se é na queda, você vai comprar. Se tá caindo, você vai comprar. Se a volatilidade aumenta demais, entende? Se está subindo, o contrário. E isso daí, né, também, galera, você vai usar tudo com um volume profile, por exemplo. Aqui seria quanto é aquilo que eu digo, ó, aqui ele vai ficar meio bagunçado, não vai ficar aquela curvinha certa, porque aqui teve mais negociação, ó. Aqui teve dados o suficiente para ele formar uma curva de Gauss certinho, entende? Por exemplo, se a gente pegar ó, daqui até aqui, ó, sempre teve dado nessa parte aqui, ó, entende? Ó, como aqui, ó, já fugia do desvio padrão, entende, galera? A maioria do pico já estava lá em cima. Quando vem para cá para baixo, ele foge do desvio padrão e tenta voltar para lá, ó, entende? E se a gente pegasse, por exemplo, só essa partezinha aqui, ó, que é a mais lateral, a gente teria, por exemplo, tem mais liquidez aqui, ó, como o dado fica mais perfeito, entendeu? E aqui daí para você somar os desvios padrões, ó, quando chega, por exemplo, aqui 1, 2, 3, aqui, por exemplo, ó, era hora de comprar mais ou menos, entende? Então, é lógico que você não vai fazer isso num profilezinho desse tamanho, apesar de ser um gráfico semanal aqui, daria boa até. Aqui você compraria por 14 e pouco, venderia por 20, né, lá. Então, basicamente é isso, galera. Desvios padrões, eu estou falando agora também o básico, mas, né, quem quiser se aprofunda aí, porque é uma coisa muito complexa, é matemática pura isso, engenheiros usam muito e coisa parecida, mas a gente vai usar isso depois em opções, então gravem bem, estudem, se aprofundem e tal, entendam bem esse conceito, porque é um dos conceitos mais poderosos que existe no mercado. E aqui, ó, por exemplo, se a gente colocar maior, a gente vai ver que ele fugiu do desvio, ó, entende? Duas vezes ele fugiu do pico. Essas horas são horas de oportunidade que você pode. É lógico que você não vai analisar só isso, você vai analisar todas as outras coisas que eu já ensinei aqui e tal. Mas isso daqui é um dos fatores que vão te ajudar a prever ou ver, por exemplo, ó como a volatilidade da Vale aumentou ultimamente, entende? Isso daqui é um risco. Todo ativo que tem volatilidade alta, ele é considerado de risco. Por isso que o Bitcoin é tão arriscado, porque ele é muito volátil ainda, né? Então acho que era isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Fortaleçam a gente seguindo no Telegram, nas outras redes sociais aí. Se for comprar na Amazon, não esqueça do nosso link na descrição do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que depois eu respondo. Ajude também deixando um comentário aí, nem que for um up só para ajudar no engajamento do vídeo. Então acho que era isso. Muito obrigado a todos e fui.